Capítulo 17. O elefante rebocador. Pelas 6 horas da manhã de segunda-feira, o sol ergueu-se no horizonte. As nuvens tinham desaparecido e brando sopro refrescava os primeiros alvores matinais. A terra, toda perfumada, surgiu de novo aos olhos dos viajantes. O balão, que estivera girando sobre si mesmo entre correntes opostas, pouco tinha derivado. O doutor, deixando contrair o gás, desceu com o intuito de tomar direção mais setentrional. Durante muito tempo foram vãs as suas tentativas. Um vento arrastou-o para o oeste, até à vista das célebres montanhas da Lua, que se arredondavam em semicírculo à volta da ponta do lago Tanganica. A cadeia, pouco acidentada, destacava-se contra o horizonte azulado. Dir-se-ia fortificação natural, inacessível aos exploradores do centro da África. Alguns cones isolados tinham a marca das neves eternas. Estamos em região inexplorada, explicou o doutor. O capitão Barton adiantou-se muito para o oeste, mas não pôde alcançar estas montanhas célebres, chegando mesmo a negar-lhes a existência, confirmada por seu companheiro Speck. Pretende que elas nasceram na imaginação deste último. Para nós já não há dúvida possível. Vamos atravessá-las? Perguntou Kennedy. Não, se Deus quiser. Espero encontrar vento favorável que me leve para o Equador. Esperarei, se for preciso, e procederei no Vitória como em navio que solta a âncora para resistir aos ventos contrários. As previsões do doutor não demorariam a realizar-se. Depois de haver experimentado diferentes alturas, o Vitória deslizou para nordeste com velocidade moderada. Vamos em boa direção, disse ele, consultando a bússola e apenas a 70 metros da terra, com todas as circunstâncias favoráveis para reconhecer estes países novos. O capitão Speck, indo à descoberta do lago Quereué, subiu mais para leste. Iremos muito tempo assim? Perguntou Kennedy. É possível, nossa intenção é insistir para o lado das nascentes do Nilo e temos mais de 1000 quilômetros a percorrer até o limite extremo alcançado pelos exploradores vindos do norte. E não vamos descer um instante, para desentorpecer as pernas? Atalhou Joe. Naturalmente. E como necessitamos poupar os nossos víveres, pelo caminho, meu bravo Dick, tu nos conseguirás uma provisão de carne fresca. Sem dúvida, amigo Samuel. Teremos também de renovar a nossa provisão de água. Quem sabe se não seremos levados a terras áridas? As precauções nunca são demasiadas. Ao meio-dia o Vitória achava-se a 29 graus e 15 minutos de longitude e a 3 graus e 15 minutos de latitude. Ia passando sobre a aldeia de Uiofu, extremo limite setentrional do Unhanvesi, ao lado oposto do lago de Uquereué, que ainda não se podia avistar. Foi decidido entre os 3 viajantes que a descida se faria rio primeiro ponto favorável. Seria uma demora prolongada e o aeróstato sofreria revisão completa. A chama do maçarico foi moderada, as âncoras jogadas para fora da barca logo roçaram as altas ervas de imenso prado que, de certa altura, parecia coberto de capim rasteiro, mas, que, na realidade, tinha 2 a 2,5 metros de espessura. O Vitória deslizou pelo matagal, sem tocá-lo, como gigantesca borboleta. Não havia obstáculo à vista. Era como um oceano de verdura sem escolhos. Acho que vamos correr muito tempo assim, disse Kennedy. Não há visto uma só árvore de que nos possamos aproximar e a caçada parece comprometida. Esperemos, caro Dick. Nem poderia caçar neste capinzal mais alto do que você. Acabaremos por encontrar lugar propício. Era em verdade passeio encantador, verdadeira viagem marítima sobre aquele oceano de verdura, quase transparente, com leves ondulações ao sopro do vento. A barquinha justificava perfeitamente o seu nome, parecendo fender as vagas, apenas sucedendo que daquelas altas ervas surgia de vez em quando uma revoada de pássaros de cores maravilhosas, por entre alegres gorjeios. As âncoras mergulhavam naquele lago florido, traçando um sulco que se fechava logo em seguida, como a esteira de um navio. De repente, o balão sofreu forte arranco. A âncora mordera de certo alguma fenda de rocha oculta sob a relva gigantesca. Firmou! Gritou Joe. Então lança a escada! Replicou o caçador.
Palavras não eram ditas quando um grito agudo varou o ar e as seguintes frases cortadas de exclamações escaparam da boca dos 3 viajantes. Que será isso? Um grito esquisito. Olhe, continuamos andando. A âncora soltou. Não, está ainda firme, volveu Joe, que segurava a corda. Então é o rochedo que caminhai produziu-se nas ervas imenso redemoinho e, em breve, forma alongada e sinuosa emergiu delas. Uma serpente! Bradou Joe. Uma serpente! Repetiu Kennedy armando a carabina. Não! Interveio o doutor. É uma tromba de elefante. Um elefante, Samuel! E assim falando, Kennedy levou a arma ao ombro. Espere, Dick, espere. Não há dúvida. É o animal que nos reboca. E para o bom lado, Joe, para o bom lado. O elefante avançava com certa rapidez, não tardando a alcançar clareira, onde foi possível vê-lo todo. Pelo seu tamanho gigantesco, o doutor reconheceu o macho de raça magnífica. Tinha as 2 presas esbranquiçadas, de admirável curvatura, com mais de 2,5 metros de comprimento. As garras da âncora haviam se prendido fortemente entre elas. O animal tentava em vão, com a tromba, libertar-se da corda que o ligava à barquinha. Avante, meu velho! Gritava Joe no auge da alegria, excitando quanto podia aquele singular motor. É nova maneira de viajar, melhor ainda que o cavalo. Nada há como o elefante. Mas para onde nos leva ele? Perguntou Kennedy, agitando a carabina que lhe queimava as mãos. Leva-nos aonde queremos ir, meu caro Dick. Tenha paciência. Uide amor. Uide amor. Como dizem os camponeses da Escócia. Gritava o alegre Joe. Para a frente. Para a frente. O animal empreendeu galope bastante rápido, projetando a tromba à direita e à esquerda e dando ao saltar violentas sacudidelas na barquinha. O doutor, de machado em punho, estava pronto a cortar a corda logo que fosse preciso. Em todo caso, só nos separaremos da âncora no último instante, disse ele. Aquela corrida atrás do elefante durou perto de 1h30. O animal não dava qualquer mostra de cansaço. Tais enormes paquidermes podem correr distâncias consideráveis e de um dia para outro são encontrados em pontos afastadíssimos, como as baleias, que igualam em massa rapidez. De fato, observou Joe, é como se tivéssemos arpoado uma baleia e o que fazemos é imitar a maneira dos baleeiros na pesca. Súbita mudança, porém, da natureza do terreno obrigou o doutor a modificar o seu meio de locomoção. Densa floresta surgiu ao norte da planície, mais ou menos a 4 quilômetros, tornando-se desde logo necessário que o balão fosse separado do seu condutor. Kennedy foi encarregado de fazer parar o elefante e levou a arma à cara, mas a posição não era favorável para atingir o animal com êxito. A primeira bala, que lhe acertou o crânio, achatou-se como se batesse contra a chapa de ferro e o bruto nem pareceu dar por isso. Apenas acelerou mais o passo, ao ruído da descarga, passando a correr como cavalo a galope. Diabo! Exclamou Kennedy. Que cabeça dura! Acudiu Joe. Vamos tentar algumas balas cúnicas no ombro, tornou Dick, carregando outra vez a carabina com método e disparando. O animal soltou um rugido terrível, mas prosseguiu mais depressa ainda. O elefante soltou um rugido de aflição e agonia. Tenho de ajudá-lo, Sr. Dick, disse Joe, apanhando uma das espingardas. Caso contrário, nunca acabaremos. 2 balas foram alojar-se nos flancos do animal. O elefante estacou, ergueu a tromba e recomeçou a toda a pressa sua desfilada para o bosque. Sacudia a enorme cabeça e o sangue começava a jorrar-lhe dos ferimentos. Continuemos o nosso fogo, Sr. Kennedy. E fogo nutrido, acrescentou o doutor. Estamos a menos de 40 metros da florestal. Retumbaram mais 2 tiros. O elefante deu salto medonho, a barquinha e o balão rangeram de tal modo que parecia irem despedaçar-se. O abalo fez cair o machado das mãos do doutor e a situação complicou-se enormemente. A corda da âncora, fortemente amarrada, não podia ser desprendida nem cortada pelas facas dos viajantes. O balão ia se aproximando vertiginosamente da floresta, quando o animal recebeu uma bala no olho. No momento em que ergueu a cabeça, estacou, hesitou, dobraram-se-lhe os joelhos e por fim apresentou o flanco ao caçador.
Uma bala no coração, disse este, descarregando pela derradeira vez a carabina. O elefante soltou um rugido de aflição e agonia. Ainda se ergueu um instante, fazendo girar a tromba, mas logo tombou com todo o peso sobre um dos dentes, que se quebrou. Estava morto. Quebrou-se o dente! Bradou Kennedy. Marfim que na Inglaterra valeria 35 guinéus por 45 quilos. Tanto assim? Volveu Joe, deslizando até ao chão pela corda da âncora. Não adiantam amúrias, meu caro Dick, tornou o doutor. Nós não somos traficantes de marfim, nem viemos aqui para fazer fortuna. Joe foi examinar a âncora. Estava solidamente presa ao dente intacto. Samuel e Dick pularam para a terra, enquanto o aeróstato, meio flácido, oscilava sobre o corpo do paquiderme magnífico animal. Exclamou Kennedy. Que massa! Nunca vi na Índia elefante deste tamanho. Isso não é de admirar. Os elefantes do centro da África são os mais belos. Os Anderson e os Cumming caçaram tantos nos arredores do Cabo que eles emigraram para o Equador, onde os encontraremos em bandos numerosos. Mas enquanto não chega a oportunidade, atalhou Joe, espero que possamos provar um pouco deste. Eu me encarrego de preparar suculenta refeição à custa deste animal. O Sr. Kennedy vai caçar durante 1 hora ou 2, o Dr. Samuel vai inspecionar o Vitória, enquanto isso, eu vou cuidar da cozinha. Bem pensado, respondeu o doutor. Faça o que quiser. Pois eu disse, o caçador, vou tomar as 2 horas de folga que Joe se dignou conceder-me. Vá, mas nada de imprudências. Não se afaste muito. Fique tranquilo. E Dick, armado com seu fuzil, mergulhou na floresta. Joe assumiu então as suas funções. Primeiro, abriu no chão buraco da altura de 70 centímetros, cobrindo de galhos secos que alastravam o local, provenientes das picadas abertas na floresta pelos elefantes, cujas pegadas se viam ainda. Uma vez cheio o buraco, amontoou-lhe por cima outra pilha de cavacos da mesma altura e pôs-lhe fogo. Em seguida, voltou ao cadáver do elefante, caído apenas a 20 metros do arvoredo. Cortou-lhe habilmente a tromba, que media cerca de 70 centímetros de grossura, e juntou-lhe uma das esponjosas patas do animal. São estes, com efeito, os melhores bocados, como a corcova do bisonte, a pata do urso e a cabeça do javali. Quando a lenha acabou inteiramente de arder, tanto no interior como no exterior, o buraco, desobstruído das cinzas e carvões, oferecia temperatura muito elevada. Os pedaços do elefante, envolvidos em folhas aromáticas, foram depositados no fundo daquele forno improvisado e recoberto de cinzas quentes. Depois, Joe ergueu sobre ele nova fogueira e, uma vez consumida a lenha, a carne estava convenientemente assada. Joe tirou o jantar do forno, colocou a apetitosa carne em novas folhas verdes e dispôs o banquete no meio de um relvado magnífico. Foi buscar biscoitos, aguardente e café e trouxe água fresca e límpida de regato próximo. A mesa assim disposta dava gosto de ver, e Joe pensava, não com excessiva vaidade, que talvez desse ainda mais gosto de comer. Uma viagem sem canseiras e sem perigos. Pensava ele. Comida à hora, liteira perpétua, que mais se pode desejar? E o Sr. Kennedy, que não queria vir. Por seu lado, o Dr. Ferguson entregava-se a exame meticuloso do aeróstato, que, aliás, não parecia ter sofrido com o incidente. O tafetá e a gutapercha tinham resistido maravilhosamente. Tomando a altura real do solo e calculando a força ascensional do balão, concluiu que o hidrogênio se mantinha na mesma quantidade. O invólucro mostrará-se até aí perfeitamente impermeável. Havia apenas 5 dias que os viajantes tinham deixado Zanzibar. A carne ensacada não fora ainda tocada e as provisões de biscoitos e conservas bastavam para a longa viagem. Só a reserva de água necessitava ser renovada. Os tubos e a serpentina pareciam em perfeito estado. Graças às articulações de borracha, tinham-se prestado a todas as oscilações do aeróstato. Terminado o exame, o doutor cuidou de pôr as suas notas em ordem. Fez esboço muito aceitável da campina circundante, com o longo prado a perder de vista, a floresta de camaldores e o balão imóvel sobre o monstruoso corpo do elefante. Ao cabo das suas 2 horas, Kennedy regressou com numerosas perdizes. O jantar está na mesa.
gritou Joe. E os 3 viajantes não fizeram mais do que sentar-se sobre aquele verde relvado. A pata e a tromba do elefante foram declaradas preciosas. Bebeu-se como sempre em honra da Inglaterra e pela primeira vez deliciosos Havanas perfumaram aquela terra encantadora. Kennedy comia, bebia e conversava por 4. Estava eufórico e chegou a propor com toda a seriedade ao seu amigo Ferguson instalarão-se naquela floresta, construírem uma cabana de folhagem e iniciarem a dinastia dos Robinsons africanos. A proposta não teve maiores consequências, embora Joe se houvesse oferecido para desempenhar o papel de sexta-feira. O lugar parecia tão sossegado e deserto que o doutor resolveu passar a noite em terra. Joe fez um círculo de fogueiras, barricada indispensável contra os animais ferozes. As hienas, os cuguardos, os chacais, atraídos pelo cheiro da carne de elefante, andaram rondando pelas proximidades. Kennedy viu-se obrigado a descarregar várias vezes a carabina contra os visitantes mais audaciosos, mas, enfim, a noite decorreu sem incidente desagradável.